Muito obrigada, António Eloy. Um cumprimento também especial ao Miguel Duarte. Bom dia a todas e a todos. Eu quero felicitar, de facto, esta iniciativa do Movimento Liberal Social e agradecer, é da praxe, mas também é de coração, agradecer o convite que me fizeram para partilhar convosco. A partilha é sempre fundamental para a construção sobretudo das dificuldades que ainda não se conseguiram ultrapassar nesta trajetória comum de homens e mulheres ao longo de civilizações e civilizações. Pediram-me para falar, o António pediu-me para falar das questões do género e dos direitos das mulheres. Eu começo logo por dizer que falar dos direitos das mulheres é, desde logo, também falar destas desigualdades históricas que foram socialmente construídas com base na diferença do sexo. Nós somos biologicamente diferentes, não temos que ser socialmente diferentes, sendo que essa diferença social construída com base nesta diferença biológica se transformou em injustiças, em desigualdades que temos tentado ultrapassar ao longo da história da humanidade, mas também foi a história da humanidade que as construiu. Portanto, a desigualdade é uma construção social. E se é uma construção social, se foi socialmente construída, não é biologicamente construída. Não é pelo facto de sermos homens e mulheres que deixamos de ter direitos iguais. É pelo facto de termos sido homens e mulheres e a apropriação como socialmente a apropriação social dessa diferença é que, de facto, se traduziu nesta desigualdade, nesta injustiça, nestes desequilíbrios que tentamos ultrapassar, desde logo porque geraram-se expectativas, estatutos e desenvolvimentos desiguais e injustos relativamente a estas duas metades da humanidade. Eu costumo dizer, se alguma desigualdade se há hierarquia, eu acho que não há hierarquias, quando é desigual ou não é desigual. Mas se quiséssemos hipoteticamente fazer uma hierarquia das desigualdades, a desigualdade de género é seguramente a maior das desigualdades, porque atinge desde logo metade da humanidade e todas as outras depois são vividas também em função desta, porque, e aqui associam-se as discriminações múltiplas, desigualdades em função da etnia, em função de pessoas com deficiência, em função das questões LGBT, e quando estamos perante desigualdades múltiplas, então as questões da desigualdade de género ainda se tornam mais visíveis, porque ser mulher, negra, cigana, como a Olga, que está ali, que eu tenho o particular prazer e privilégio de ser amiga dela, que tem feito um trabalho absolutamente extraordinário, lésbica ou outra discriminação qualquer, torna a discriminação mais visível, mais acentuada. Portanto, a desigualdade de género é a desigualdade estruturante, onde todas as outras também se encaixam, e ao encaixarem-se, dão um volume muito grande a esta desigualdade de género. Dizia eu que se as desigualdades são socialmente geradas e não biologicamente, porque temos que, e é fundamental e é bom que aceitar estas diferenças, porque também é destas diferenças que se constrói a diversidade, e a diversidade é bem-vinda, é construtora de inovação. Quando a estas diferenças se juntam desigualdades sociais, então estamos num mau caminho, e é esse caminho no qual assentou a construção histórica desta sociedade, que também levou a que a igualdade depois, ao nível do direito, se tivesse constituído nesta Europa dos direitos como um princípio fundador desta Europa. Portanto, se houve necessidade de construir esta Europa com base neste princípio fundador, é também pelo facto de se ter reconhecido que esse princípio fundador não estava consignado nas relações sociais normais que entre homens e mulheres se estabeleceram ao longo de gerações e gerações.
Esta Europa à qual nos orgulhamos de pertencer e que tem este princípio fundador, hoje em dia está a viver momentos muito difíceis, com esta crise económica e financeira que atravessamos. Esperemos que esta crise não abale estes princípios, este espaço que é um espaço de democracia, este espaço que é um espaço de exercício da cidadania e este espaço que é orientado por princípios universalistas e humanistas. A Estratégia 2020 gostava e orientava o caminho da construção de uma Europa que pudesse conciliar crescimento com desenvolvimento, com uma ligação saudável ao ambiente, mas também com a salvaguarda e a defesa dos direitos humanos. A Estratégia de Lisboa foi substituída pela Estratégia 2020 e esta crise, que eu espero que consigamos ultrapassar na salvaguarda destes princípios que ao fim e ao cabo, são os princípios fundadores da igualdade. A igualdade nesta UE à qual nos orgulhamos de pertencer está consignada nos tratados e também os tratados impõem a obrigação da eliminação das desigualdades porque as reconhecem e também impõem, por isso mesmo, a promoção da igualdade de género em todos os domínios. O reconhecimento que a Europa faz destes desequilíbrios instalados traduz-se no facto, por exemplo, de em 2007 ter sido proclamado o Ano Europeu para a Igualdade e a Oportunidade de Todos. Tive o particular privilégio de trabalhar com muitas das pessoas que estão nesta sala, o António, a Olga e muita gente de áreas diversas de discriminação. Portugal deu aí um passo em frente e muito significativo, até porque politicamente passou a integrar áreas, do ponto de vista do discurso político e da construção de propostas que até à data estavam muito à margem de qualquer intervenção política, dado o estigma social com que estas construções se fizeram ao longo da nossa história recente, também no quadro já da democracia, e uma dessas áreas foram, de facto, as questões LGBT, relativamente às quais passou a haver um outro discurso e passaram a ser colocadas na agenda política, o que não tinha acontecido até à data. O mesmo aconteceu relativamente às questões da violência doméstica anos antes, e o ano 2000 é aqui um ano-chave, um ano charneira, um ano de viragem, porque relativamente às questões da violência doméstica, nós, em 2000, aprovámos na Assembleia da República uma lei que define, elevámos o estatuto de crime, maus tratos entre os cônjuges, depois, mais tarde, veio a traduzir-se num crime autónomo de violência doméstica. Em 2000, o nosso ordenamento jurídico elevou este crime ao estatuto de crime público. Quer isto dizer que, perante situações de violência doméstica, e aqui as questões das liberdades individuais, direitos fundamentais e garantias também se colocam, qual é o limite da privacidade? E a lei, acho que o definiu muito bem. O limite da privacidade acaba quando, no quadro da privacidade, se estão a violar direitos humanos, que era o que acontecia que acontece com as questões da violência doméstica. Portanto, o crime público introduz aqui um acréscimo de cidadania, porque apela ao direito de todos e de todas nós o podermos denunciar desde que o conheçamos, mesmo que não estejamos a viver. E, portanto, esta viragem foi absolutamente central. Criou-se uma nova consciência coletiva e uma tolerância zero, que vai muito longe, estamos muito longe de alcançar, mas ainda assim estamos nesse caminho relativamente a este crime, que é uma grave violação dos direitos humanos, cometida no quadro privado, e vejam só o paradoxo disto, de construção dos afetos, e na construção dos afetos também se destroem os próprios afetos. Portanto, 2000 foi de facto este ano charneira, o ano em que o crime de violência doméstica foi considerado crime público.
crime público duas componentes centrais. Por um lado, o dever de cidadania de o denunciarmos. Tenho a dizer, 11 anos envolvidos, que esse dever de cidadania não está cumprido. Porque as participações que se passaram a fazer em movimento crescente a partir dessa data, cerca de 10% ano de participações, são sobretudo participações feitas pelas vítimas. E as vítimas são sobretudo mulheres, o que não quer dizer que não existam vítimas homens, e existem. No quadro do registro estatístico, 15% frequentemente dizem, mas os homens inibem-se, há muito mais, inibem-se de denunciar este crime, porque isto contraria as masculinidades instituídas, fragilizando o seu poder de afirmação masculina numa sociedade que o defende. Tudo bem, aceito que sim, que muitos homens, mesmo perante o crime público e no quadro destes 15%, sintam algum pudor em o denunciar, porque sentirão esta masculinidade fragilizada. Mas também tenho a dizer que se este pudor é visível e pode existir no quadro do masculino perante situações que devem ser denunciadas e não são, também não deixou de existir no quadro do feminino, porque durante muitos anos e ao longo da história da humanidade as mulheres não ousavam, de facto, denunciar, e pese embora hoje já ousarem mais, o que é certo, e sabemos isto por cruzamentos diversos de vários estudos feitos na área, que não vêm ao caso esmiuçá-los, mas sabemos que desta criminalidade denunciada, esta criminalidade denunciada ao nível da violência doméstica corresponderá a cerca de 10, 15% da criminalidade real. Portanto, a questão que se coloca da vergonha para os homens continua a colocar-se, da vergonha de denúncia para as mulheres, embora hoje em dia a vergonha da denúncia no quadro do masculino seja mais valorizada que a vergonha da denúncia no quadro do feminino. Portanto, a violência doméstica evoluiu, a reação do direito relativamente à violência doméstica, com a definição deste crime público, que apela ao nosso dever de cidadania que não está cumprido, porque as vítimas continuam a ser as principais denunciantes desta criminalidade e não os vizinhos, os anónimos, inclusive. Mas também tenho a dizer que não acontece isto só em Portugal, acontece um pouco por todo lado. Houve campanhas na Áustria que apelavam justamente à denúncia feita por um vizinho em situações de violência doméstica. E o crime público tem outra particularidade, é que uma vez iniciada o processo de queixa, esta queixa não pode mais ser retirada. E aqui perguntar-me-ão, mas então as liberdades individuais da pessoa que poderia retirar a queixa, no caso particular de muitas mulheres, estão beliscadas pelo facto de não o poderem fazer. Eu acho que estão justamente garantidas, porque a liberdade individual, quando é ameaçada por uma coação que vem do exterior, ou por uma coação que vem do interior de uma cultura civilizacional que a levava à fatalidade, à vivência da violência como fatalidade e como destino e como condição de mulher, se não for juridicamente acautelada, então também não pode ser socialmente protegida. E esta questão hoje continua a colocar-se e coloca-se de tal maneira difícil de resolver, em algumas circunstâncias, que faz com que a prova seja difícil de angariar. E há muitas situações que continuam em criminalidade suspensa e não têm as persecuções de condenação subsequentes, porque a prova não se consegue angariar no quadro da denúncia que foi feita. Portanto, ou seja, para não entrarmos aqui muito no domínio jurídico, foi feito um caminho, é um caminho que não está finalizado, é um caminho que tinha que ser iniciado, mas que precisa, de facto, de ser continuado. E a continuação deste caminho, sob o ponto de vista jurídico, alcançou-se também em 2007,
quando, no quadro da revisão do Código Penal, este crime foi constituído de uma forma autónoma, o conceito foi alargado de violência doméstica, integrando o conceito atos e situações que até à data estavam fora do conceito, nomeadamente as relações afetivas entre pessoas LGBT, porque não eram consideradas violência doméstica e por isso eram consideradas violência, obviamente, no quadro das agressões à integridade física, mas não eram consideradas situações de violência doméstica, estavam fora, e a partir de 2007 passaram a integrar o conceito, como passaram a integrar o conceito também situações de violência entre pares afetivos, sejam eles homo ou hetero, que não tenham uma situação de conjugalidade de facto, ou seja, os ex-cônjuges passaram também, a partir de 2007, a integrar este conceito. Portanto, houve a definição e a autonomia do conceito e houve o alargamento do próprio conceito. 2009, outro marco da nossa lei relativamente à violência doméstica, nós aprovámos na Assembleia da República uma lei de proteção das vítimas, a lei quadro da violência doméstica, e com esta lei também se aprovaram novos mecanismos de proteção urgente. Hoje em dia esta violência doméstica é um crime de caráter urgente, tenho a dizer que, pese embora assim estando designado no quadro da lei, nem sempre a celeridade dos nossos tribunais permitem que ele seja tratado com a urgência com que a lei já o define. De todo modo, o primeiro passo para que as coisas se alcancem é no quadro do direito, é no quadro legal, e este passo está alcançado, mas foram introduzidos novos dispositivos, como pulseiras eletrónicas para os agressores, como aparelhos de teleassistência para vítimas, e de facto estes dispositivos começam agora a dar os seus resultados. Nós sabemos que o homicídio, e em Portugal morre-se mesmo, por violência doméstica. E quem morre são sobretudo as mulheres. Em média, têm sido 40 por ano. Pela primeira vez este ano, mas eu não vou embandeirar em arco, mas os registros que temos das violências domésticas são menores, e eu acho que se deve a estes dispositivos que, entretanto, foram implementados. Mas não devemos desacelerar neste combate, porque desde que haja uma mulher que morra vítima de violência doméstica, esta luta justifica-se no sentido de ser incentivada, continuada e reforçada por meios jurídicos e também, talvez, a questão mais difícil, porque ao nível do quadro jurídico nós já temos os dispositivos definidos, uns mais aplicados do que outros, mas ainda assim definidos. O que é sempre mais difícil de mudar neste quadro de mudanças sociais são as mentalidades. E, portanto, pese embora termos leis, e as nossas leis, o direito à igualdade está consignado na Constituição da República. Abril consignou o direito à igualdade, ultrapassando estas ausências de igualdade no quadro da lei, que, como diz a Teresa Beleza, a mulher não foi constituída juridicamente como sujeito de direito, porque a lei não tratava da mesma maneira homens e mulheres. E, portanto, esta desigualdade legal que traduzia desigualdades sociais também as reproduziu. E hoje, pese embora a lei já tratar, depois, de facto, há convenções que ainda não estão assinadas por todos os países, mas temos um quadro jurídico, quer na Europa, quer nas Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, a própria Plataforma de Ação de Pequim, que foi definida em 95 na 4ª Conferência Europeia das Mulheres, com representantes do mundo, e que é hoje um documento que orienta os Estados-membros para a definição dos seus próprios planos, e a própria Europa também tem estratégias europeias para a igualdade entre homens e mulheres, a que está em curso é até 2015. Portanto, temos uma panóplia de convenções, de princípios salvaguardados nas leis que orientam e recomendam os países que elaborem os seus planos. Em Portugal já vamos no 4º plano
contra a violência doméstica, no quarto plano nacional para a igualdade, no segundo plano para o tráfico de seres humanos, no segundo plano contra a mutilação genital feminina e por aí fora. Mas pese embora tudo isto, a igualdade de facto ainda não é uma realidade. Se a igualdade de facto já tivesse acompanhado a igualdade consignada na lei, tínhamos outra sociedade. Não tínhamos esta sociedade. Portanto, temos uma igualdade de jure que ainda não tem o seu correspondente na igualdade de facto. E, porventura, este é o grande desafio das sociedades modernas, é o grande desafio desta Europa, aliás, que nós também traduzimos nos planos que estão em curso. Um dos objetivos do Plano para a Igualdade é fazer com que a realidade da lei se transforme na realidade da vida. E aí, além das leis, temos que mudar mentalidades. O mais difícil de mudar são, de facto, as mentalidades. Eu falei muito nas questões da violência doméstica, confesso que não era para ir tanto para este caminho, mas também para as questões da igualdade. Sei que o tempo é escasso, mas quando o António Eloy me disse no início, Elsa, é melhor as questões da violência doméstica, deixei um bocadinho de lado as questões da igualdade, mas também não queria terminar esta conferência sem pegar noutras questões de desigualdade, de género, e que estão inscritas no cotidiano das nossas vidas e que estão mais inscritas também no cotidiano das vidas do que propriamente nas leis. Desde logo, a tomada de decisão, e vou-me ficar só por estas duas, a tomada de decisão económica e política por parte das mulheres e por parte dos homens. Nós ainda precisamos de uma lei da paridade para garantir uma representação equilibrada. Há 33% de mulheres no Parlamento, como não há lei para o Governo, às vezes têm mais, outras vezes têm menos, e quando não há lei para outras coisas no quadro do domínio político, aí vê-se que, de facto, as mulheres não estão lá, não têm representação ou têm pouca representação. Portanto, a lei da paridade, contra ventos e marés, muita gente dizia que esta lei da paridade vinha promover a incompetência. Não estamos a falar da mesma coisa. Uma coisa é paridade, uma representação equilibrada de homens e mulheres. E, por direito e pela vida, as mulheres têm que estar têm que ter as mesmas oportunidades, e ter as mesmas oportunidades quer dizer uma representação equilibrada, quer seja na política, quer seja na tomada de decisão económica. E o que é certo é que não têm uma representação equilibrada. Portanto, a tal diferença biológica que se transformou numa desigualdade social e numa ausência de oportunidades para com as mulheres, relativamente à chegada de lugares de topo, porque nos lugares de base estão lá. E também estão lá com conquistas historicamente feitas, porque não estavam, dado que foram reenviadas para o domínio do cuidado, enquanto que aos homens foi destinado o domínio da produção e às mulheres o domínio da reprodução e do cuidado. E, portanto, estes desequilíbrios históricos têm que ser corrigidos. Foram corrigidos pela lei, sendo que hoje há uma igualdade de direito entre homens e mulheres, mas essa igualdade de direitos não garante por si só a oportunidade igual para uns e para outras. Daí que, pese embora a lei não discrimine, temos que aprovar leis positivas para que a oportunidade se possa alcançar. Portanto, a lei da paridade não vem promover incompetências, vem garantir a possibilidade das competências das mulheres se poderem manifestar. Porque se não fosse uma lei da paridade, podiam ser muito competentes, mas não tinham os lugares nos palcos da decisão política, no caso, como ainda não têm nos palcos da decisão económica, dado que ainda não tivemos a coragem, e contra mim falo, foi secretária de Estado da Igualdade, não houve coragem política e, no caso, nem tempo, para que a mesma decisão também se possa tomar no domínio da tomada de decisão económica.
nas nossas empresas cotadas em bolsas, apenas uma mulher é presidente do Conselho de Administração e nos conselhos de administração das empresas são 3,5% as mulheres que têm assento nesses conselhos de administração. E não me venham dizer, como frequentemente se diz, que é por incompetência. Há aí uns senhores, inclusivamente, que dizem que é por ausência de produtividade, o que isto é muito complicado, mas não quero ir para o domínio da política tucur neste palco, que é um palco de reflexão. Não é, de facto, por incompetência, até porque as mulheres saem das faculdades com boas notas portanto, se a carreira traduzisse, se o sucesso da carreira profissional traduzisse o sucesso da carreira escolar, elas de facto estariam nos lugares dos topos em paridade com os homens. Não é para substituir os homens, mas em paridade com os homens. Eu já falei muito, de todo modo, há algumas coisas que eu não posso deixar de dizer e algumas têm a ver justamente com isto. A igualdade de género é, de facto, um direito. Não tenhamos ilusões absolutamente nenhumas. Ela tem uma legitimidade inatacável perante qualquer pessoa ou instituição. Não é uma causa ou uma utopia, costumam nos dizer, a nós, mulheres, e alguns homens, felizmente, quando se dedicam a estas causas, que defendemos uma causa. O que nós defendemos é um modelo de organização social que a Constituição da República Portuguesa preconiza e que determina que o Estado promova como tarefa fundamental. Não é sequer uma opção deste ou daquele governo, desta ou daquela pessoa. É uma inerência deste regime democrático, não é uma questão de opinião pessoal, de que as pessoas, de que se possa desinteressar o Estado, seja qual for o governo que esteja à sua frente, e por isso constitui uma das bases em que assenta a nossa República. Caros e caras amigas, eu falo destas coisas e, de facto, isto para mim é um tema apaixonante. Estaria aqui muitas horas, não sei como é que está o meu tempo, penso que já o ultrapassei, mas para finalizar, apenas dar conta de que, e fazer uma reflexão deste paradigma, o paradigma da igualdade, no quadro do paradigma da crise. Nós vivemos momentos dramáticos, momentos difíceis, mas momentos que, pela crise, se justifica o não investimento na promoção da igualdade, como acontece em alguns países, e não vou citar. Mas também há outros, Irlanda, aqui ao lado, que vive a crise e mantém em patamares elevados e com subidas os indicadores da promoção da igualdade. Portanto, ultrapassar a crise não é necessariamente sinónimo de desacelerar a promoção da igualdade. Antes, pelo contrário. E esse era o desafio que é lançado pela Michelle Bachelet, que está à frente da ONU Mulheres. Nós ultrapassaremos melhor a crise se melhor investirmos na igualdade. E investir na igualdade é investir, desde logo, no desperdício, no fim do desperdício do recurso humano, de um dos recursos mais preciosos da humanidade, que são os recursos humanos. Os recursos humanos das mulheres é o recurso humano que tem sido mais desperdiçado ao longo da história da humanidade. E para terminar, porque eu acho que este equilíbrio, e não há direitos das mulheres sem que os direitos dos homens também estejam acautelados, eu acrescentarei que se os recursos humanos das mulheres foram desperdiçados no palco público, os recursos humanos dos homens também foram desperdiçados no palco do privado. E conseguimos equilibrar tudo isto quando derrubarmos algumas das barreiras que nos levaram a estes desperdícios do feminino e do masculino em função do espaço público ou privado, ou em que as nossas práticas se têm construído e reconstruído. Muito obrigada.